E aí, turminha do segundo ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos dar início a mais uma aula de arte. Semana passada, vocês fizeram um trabalho sobre suportes artísticos, onde vocês fizeram pinturas e desenhos sobre suportes diversos, como lixa d'água, caixa de pizza, caixa de ovos ou folha de jornal, por exemplo. Essa semana a gente vai dar continuidade ao estudo do artista Paul Klee, que estávamos fazendo no colégio. Quando estudamos o artista, vimos que ele gostava muito de ouvir as histórias que a sua avó lhe contava quando ele era criança e ele fazia ilustrações. O Paul Klee é este artista aqui, dá só uma olhadinha. Estudamos sobre ele, vimos que era um artista suíço, né? E que gostava também de dar títulos divertidos às suas pinturas. Ele gostava de instigar a imaginação da pessoa que estivesse observando a sua obra. Ela era muito colorida e ele gostava de passar a sensação musical às suas pinturas. Gostava muito de tocar violino. Nós aprendemos também que o Paul Klee, o pai era professor de música e a mãe era cantora, então ele teve uma infância muito musical. Quando adulto, ele ficou em dúvida entre seguir a carreira de músico profissional ou de artista plástico. Ele acabou optando pela carreira de artista plástico, mas ele não deixou a música de lado, tanto que o ritmo das músicas está muito presente em suas obras. Vou continuar mostrando para vocês algumas obras do Paul Klee. Como vocês podem observar, a pintura do Paul Klee ela é considerada abstrata, porque ela traz as formas, as linhas, os pontos e as cores, mas não necessariamente elas representam as imagens como se fosse uma fotografia. Neste caso, esta obra se chama Castelo e Sol. Nós conseguimos identificar algumas formas, mas são formas que estão presentes na imaginação do Paul Klee. Olha essa daqui, essa se chama Fogo ao Entardecer, também é considerada uma obra abstrata. Esse daqui já é uma obra figurativa, porque a gente consegue reconhecer a forma do peixe. O nome dessa obra é O Peixe Dourado, e é a obra que nós vamos tomar como base para a atividade de hoje. Bonito, né? O Paul Klee gostava de criar formas de acordo com a sua imaginação. Ele também dava aulas de pintura e de desenho, e ele desejava que os jovens aprendizes olhassem as formas com novos olhos, descobrindo mundos novos e cores novas. Então o Paul Klee, ele não necessariamente pintava formas que já existiam. E quando ele pintava formas que já existiam, não necessariamente ele pintava das cores. Por exemplo, ele ia pintar um cavalo. Poderia pintar um cavalo de azul, de laranja. Ele ia pintar uma zebra. Então ele pintava ela de amarelo e de laranja. Então para ele, a pintura ela poderia abrir os olhos do espectador para um novo mundo, um mundo diferente, não só das formas, como das cores também, certo? Continuar então com a nossa exposição do Paul Klee. O que a gente precisa para fazer esse trabalho? Vale lembrar que o Paul Klee gostava muito de experimentar materiais artísticos. Então, para a aula de hoje, vocês vão ter uma liberdade muito grande na escolha dos materiais, certo? Então, a gente precisa do quê? De 2 folhas de papel, tudo bem? Vocês vão precisar também de 2 lápis de escrever, ok? Fita crepe ou durex ou algum material que você possa prender a sua folha na mesa e material para colorir. O material para colorir pode ser tinta, se você tiver, pode ser giz de cera, pode ser lápis de cor, o material que você tiver disponível em casa. Tudo bem? Vamos começar? A primeira coisa que vocês vão fazer é fixar a sua folha à sua mesa. Então eu vou usar aqui. Eu vou virar o meu suporte para que vocês possam enxergar melhor. Eu sempre uso isso daqui como proteção. É uma obra do Modigliani. Tadinha, já era, né? Aqui. Eu vou prender a minha folha à mesa. E já vou deixar separados os meus 2 lápis, ok?
Eu vou usar, neste momento, ao invés de 2 lápis, eu vou usar 2 canetinhas pretas. Por quê? Para que vocês possam enxergar. Porque se eu fizer o desenho com lápis, talvez não dê para enxergar muito bem por conta da iluminação, né? Por conta da câmera. O Paul Klim, como eu disse para vocês, ele ficou em dúvida entre seguir a carreira musical, ele era um violinista desde pequeno, e a carreira de artista plástico. Então, apesar de ter seguido a carreira de artista plástico, a música estava muito presente na sua obra. Então, essa atividade nós vamos sentir a vibração, o ritmo da música. Isso está muito presente nas suas obras, né? Cada pintura é como se fosse uma apresentação musical. Então, nós vamos fazer isso. Eu vou colocar uma música, certo? Vocês vão fechar os olhos. Eu vou fechar os meus olhos da seguinte forma, porque eu não vou enxergar as formas do que eu vou estar fazendo, certo? E como que vai ser? Quando eu colocar a música para vocês, vocês vão utilizar as duas mãos ao mesmo tempo, certo? Então vocês vão sentir o ritmo da música. Quem não quiser fechar os olhos ou não tiver algo que possa cobrir, vocês vão olhar para frente então e vocês vão sentir. E vocês vão fazer o desenho apenas de linhas, seguindo o movimento da música, ok? Seguindo o movimento da música. Quando o professor parar, vocês também vão parar. Imagine, vamos supor na situação, no caso, que vocês não estejam conseguindo ouvir muito bem o som deste áudio que eu vou colocar aqui. Então você faz esse jogo em casa. Você coloca uma música no rádio, no celular, na televisão, e você deixa ela ali por alguns segundos apenas, certo? E depois você para, para a gente ver aquele emaranhado de linhas que vão ser formados. Tudo bem? Vamos começar? Então eu já vou deixar o meu lápis, né? Que na verdade você sabe que eu só estou usando canetinha para vocês poderem enxergar. Vou tirar o óculos e vou colocar a venda e vou colocar a música. Tudo bem? Já vou mostrar para vocês. Nós vamos desgrudar a folha e nós vamos nos inspirar. Aqui está, vocês vão virar a folha ao contrário. Aí nós vamos fazer o desenho de um peixe. Lembra do peixe dourado? Então vocês vão fazer o desenho de um peixe bem grande atrás. Ok? E agora, utilizando uma tesoura, vocês vão recortar o peixe que vocês desenharam. Assim. Este é o peixe que eu desenhei. E quando eu virar do outro lado, eu tenho aquele desenho abstrato do movimento da música, as linhas que você criou apenas seguindo o quê? A intuição, a audição, o movimento da música, certo? Então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão colorir estas linhas que vocês formaram. Vou dar um exemplo. Vou começar aqui utilizando canetinha, tudo bem? Então esse pedacinho eu vou colorir de amarelo. Este pedacinho eu vou colorir de amarelo. Este daqui também. Este também.
Agora que eu já terminei de pintar todo o meu peixe colorido para ele ficar abstrato igual as pinturas do Paul Klee, eu vou recontornar as linhas. A de vocês ainda está a lápis, né? No caso, vocês vão contornar de canetinha preta. E eu vou recontornar o meu porque ele já estava de canetinha preta. Aí, se você tiver um lápis de cor branco, você pode refazer aquela parte do olho, ok? Dá só uma olhadinha. Agora nós vamos usar a segunda folha de papel que eu falei para vocês, tudo bem? E eu vou fazer o fundo para que eu possa colar o meu peixe sobre ele, tá? No peixe dourado do Paul Klee, ele usou um fundo bem escuro, quase preto. Eu vou usar aqui tinta azul, mas aí o aluno pode escolher o que ele quer usar. Se tiver giz preto, pode pintar todo o fundo de giz preto e colar, porque o legal é que o peixe fique em contraste. Como o meu peixe ficou bem colorido, eu acho que um fundo escuro fica melhor para ele, tudo bem? Não precisa ser preto, não precisa ser azul. Pode ser um fundo verde, você vai escolher a cor e o material. Olha só, eu já usei canetinha, marca-texto, não é verdade? Agora eu vou usar a tinta. Você pode usar também giz de cera e pode usar lápis de cor, combinado? Prontinho. Aí, enquanto seca, se você fez pintura com tinta, você precisa deixar secar um pouquinho. Você já vai passar cola aqui atrás, tá? Se você usou tinta guache, ela seca super rápido. Se for tinta acrílica e tinta aquarela também, ok? Então eu vou passar um pouquinho de cola atrás dele e vou espalhar com o dedo ou com o pincel. Eu gosto de usar o dedo. Agora eu venho com um lápis de cor branco. Prontinho. Essas algas eu fiz com o lápis de cor branco porque o meu fundo ficou bem escuro. Mas se você estiver fazendo de giz de cera, canetinha, lápis de cor ou uma outra cor de fundo, faz umas algas o quê? Vermelhas, verdes, na verdade? Então usa bastante a criatividade. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui não vai se chamar o peixe dourado, na verdade. Eu vou pensar num nome bem criativo para colocar neste meu trabalho. Vou deixar escrito aqui, ó, o nome criativo que eu ainda estou pensando, né? E depois que vocês fizerem o peixe de vocês, esse peixe inspirado no peixe do Paul Klee, vocês vão criar um nome bem criativo. Tirem foto do trabalho de vocês, me enviem a fotografia, eu quero ver como que tá ficando o trabalho. Se vocês quiserem postar também nas redes sociais, e se quiser postar no Facebook e no Instagram e marcar o Colégio João e Marcela, pode marcar que eu tô ansioso e curioso para saber como vai ficar o resultado final. Tudo bem? Vou deixar aqui na tela para vocês darem mais uma olhadinha. Até semana que vem, espero que vocês estejam muito bem e até logo!